Graça e paz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos meditar na palavra do Senhor. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós queremos nesta noite chamar a sua atenção para aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você entrou aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus. E Deus me permitiu nesta noite ser o porta-voz dele para trazer a você aquilo que ele quer falar ao seu coração. Tiago capítulo 1, nós vamos ler versículo 19 até o 23, ou 24. Sabeis, pois, isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Querido Deus, te louvamos mais uma vez nesta noite, engrandecemos o teu nome por esta oportunidade de poder estar na tua casa e de poder, Deus querido, cultuar ao Senhor. Pedimos que, por amor da tua misericórdia, fala ao nosso coração nesta noite, ministrando sobre nós a tua palavra e ensina-nos a guardar, para que sejamos cumpridores desta palavra, pois esse é o desejo também do nosso coração. E nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. A nossa mensagem nesta noite é quebrando o espelho. Você já parou um tempo diante do espelho, certamente por várias vezes. Hoje, também antes de vir para a igreja. Mas será que muitas vezes você parou diante desse espelho, perguntando a si mesmo como a sua imagem está sendo refletida diante da igreja, diante da sociedade, no meio onde você convive? Na teoria dos espelhos, de um médico, filósofo, psiquiatra, Jacques Lacan, acredita que nós só conseguimos enxergar características em outras pessoas que também existiam dentro de nós, em algum dia. E ele acredita que o nosso papel como humanos é aprender sobre nós mesmos através das nossas relações. E quando nós falamos de espelho, nós falamos também de Narciso, um personagem da mitologia grega que, segundo ele mesmo, ele era tão belo que ninguém merecia casar-se com ele. E ele adorava tanto a sua imagem, que segundo a história, ele olhava a sua imagem refletida em um lago. Ali ele via a sua imagem espelhada e ele ficou ali, até a morte, contemplando aquilo que ele achava que era a beleza suprema. Por isso hoje, quando nós falamos das pessoas que ficam constantemente diante do espelho, nós chamamos de narcisistas. Aqueles que adoram o próprio corpo, aqueles que cultuam a si mesmo. Mas nós queremos nesta noite meditar sobre a importância do espelho, o significado desse espelho na nossa vida como cristão, como servos do Senhor. No livro O Espelho, de 1889, Machado de Assis, ministro do governo imperial no Brasil,
ele esboça uma nova teoria da raça humana. Conta uma história filosófica que discute a formação da identidade de cada indivíduo e a relação entre subjetividade e vida social, demonstrando como o olhar dos outros interfere na imagem que fazemos de nós mesmos. E no enredo dessa história, ele conta a história de Jacobina, um homem rico, de meia idade, que estava narrando a outros 4 senhores um episódio marcante da sua juventude, que definiu a sua personalidade para a vida adulta. O protagonista, então, utiliza essa experiência para exemplificar uma tese extravagante. Segundo essa tese, dentro de nós teria apenas uma alma. Não apenas uma alma, mas 2. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. E ele, por meio da voz astuta e cáustica, Jacobina, segundo Machado de Assis, adota um tom irônico e incisivo com seus leitores, sugerindo um olhar perplexo, desiludido sobre o que diz respeito à natureza humana, uma vez que existem mesmo para ele 2 almas, uma interior, outra exterior. Mas para ele ninguém seria autêntico. Cada pessoa caberia por ser o resultado sempre provisório do embate entre essas 2 almas. Quando nós falamos de espelho, falamos aqui de uma boa narrativa, um conto que critica a mordacidade e o desengano. Porque de fato, muitas vezes, nós não sabemos o que passa dentro de nós. E na maioria das vezes, nós não sabemos o que é que nós estamos externando como imagem, como ser humano. Quando nós lemos então Tiago, no capítulo 1, versículo 23, ele diz que aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E quando você se olha no espelho, qual é a pessoa que você está vendo? Aquele mesmo que você externa com as suas palavras? Aquele mesmo que você externa com as suas atitudes? Aquele que representa aquilo que você vive realmente? O espelho, então, ele é um lugar onde os opostos convivem. Onde as nossas cópias são opostas a nós, mas fisicamente são iguais. Em se tratando de você, de mim, como é que nós estamos nos vendo diante do espelho? Segundo Freud, quando o indivíduo não consegue se realizar, ele tende a fazer grandes investimentos naquilo que possui a excelência que falta ao seu ego para torná-lo ideal. O espelho, então, é um símbolo de pureza, de verdade, de sinceridade. E é também um sinal de sabedoria, conhecimento e iluminação, segundo as tradições orientais judaicas. E ele revela ainda a realidade aparente, refletindo de forma invertida, chamando a atenção para a sua serenidade. No livro do profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 23, nós vamos encontrar o profeta falando sobre o espelho. As mulheres que se envaideciam com os seus corpos, com as suas joias, com as suas vaidades. E diante do espelho elas limpavam cotidianamente aquele espelho de metal. Ainda não era a era do vidro. E elas limpavam o espelho de metal com um pó de pedra para que ele pudesse refletir melhor a sua imagem. E muitas vezes eles viam como embaçado. Se eu pegar aqui nesta noite o meu óculos e passar para algum de vocês, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir ver a minha face. Talvez se eu pegar o seu, também não vão conseguir ver. E como este é para a visão de perto, se eu o coloco, eu não vejo definição de rostos de cada um. E às vezes é assim que nós olhamos diante do espelho.
Parece que a nossa imagem está muito nítida, quando na verdade ela está totalmente embaçada. Nós não conseguimos, às vezes, enxergar onde está o ponto da nossa vida que precisa ser melhorado. A autoanálise que nós fazemos de nós mesmos, muitas vezes ela é totalmente positiva ou positivista, levando-nos a pensar que nós estamos muito melhor do que aquilo que nós realmente somos. Eu me lembro de uma frase que me chama muita atenção, de uma música que diz assim: todo espelho mostra apenas o que queremos ver. Quando você levanta pela manhã e você chega diante do espelho, quem sabe você olha ali e diz: olha como eu sou bonito. Assim como uma foto de rede social. Outro dia eu estava conversando com os alunos e falando sobre a matéria. Eu disse a eles: algum de vocês aqui, algum dia, entrou lá em uma rede social e clicou lá em uma foto e fez lá um comentário ridículo: você é muito feio, Deus me livre? Ninguém. Quando você vê uma foto, por mais difícil de ser a definição, características, você diz assim: lindo, bonito, parabéns. É porque às vezes nós queremos que os outros falem conosco aquilo que nós estamos falando com eles. Mas muitas vezes nós não estamos refletindo essa imagem. Às vezes, queridos, o nosso espelho tem sido aquele dos tempos do Antigo Testamento. Aquele que o profeta Isaías falava, que era um espelho de metal, feito de cobre ou de bronze. E que para que pudesse refletir a imagem, ele tinha que ser limpado com um pó de pedra. E ali ele refletia a imagem, na hora que limpava, daí a pouco já embaçava todo. E era isso que o profeta Isaías estava falando, quando ele escreveu no capítulo 13, versículo 23. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, o apóstolo Paulo fala que atualmente nós estamos vendo um contorno indefinido. Nós vemos a nossa imagem refletida em um semblante fosco, sem definição, sem contornos, sem aparência, como se fosse em um espelho de metal. Quantos de vocês já ouviram falar sobre o espelho quebrado? Segundo a tradição espírita, quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Essa semana quebrou um lá em casa. E eu me lembrei disso. Espelho bonito, bisotado, 45 por 56. Comprei bonito lá para colocar na penteadeira da menina. Do nada ele caiu e quebrou. E aí ela ficou triste porque perdeu o reflexo dela. A penteadeira ficou sem reflexo. Ela já não pode mais se maquiar lá, né? Mas quebrou de uma forma incrível, que ele partiu no meio certo, ele não estilhaçou. Hoje nós estamos vendo a nossa imagem no espelho e às vezes nós estamos adorando a imagem física que nós estamos vendo. A minha aparência, eu quero melhorar, tem um pouquinho de pelo na barba, está meio branco, eu vou raspar isso, está muito feio para apresentar diante da igreja, está muito feio para ir para a sala de aula, está muito feio para ir para o cinema, para o shopping. A mulher vai lá, meus lábios estão muito desbotados, eu preciso passar aqui um batom, meu rosto está meio estranho, tenho que passar um pó, alguma coisa, uma base. Nós queremos apresentar a nossa imagem da melhor maneira possível. Imaginem só se nós viemos aqui à frente para pregar em trapos, com a roupa toda rasgada, sujo. O que é que vai acontecer? Alguns anos atrás, um pastor da igreja convidou outra pessoa para pregar e para o povo ele não estaria na igreja. E em um dado momento, chega na porta um mendigo, todo sujo, fedorento. Ele passou álcool pelo corpo.
Estava com cheiro de álcool, com cheiro de cigarro, com barba, cabelo aumentado lá, crescido, como uma peruca. E quando ele chegou na porta da igreja, ele foi barrado. Ele disse: moço, aqui o senhor não pode entrar. Mas eu gostaria de assistir o culto. Mas o senhor não pode entrar aqui na igreja. E ele insistia querendo entrar, e o porteiro ou o diácono pegava aquele homem e levava lá para fora de novo. E ele voltava para dentro da igreja, ele pegou o homem e levou lá para outra esquina. E disse: moço, por favor, vá embora, não dá para o senhor ficar aqui dentro. E ele fez que foi embora, tirou toda aquela fantasia e voltou. E aí ele começou a pregar. Será que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos falando? Ou será que nós estamos falando exatamente aquilo que nós vivemos? Ou colocamos diante de nós um espelho que só reflete beleza e simpatia? Quando alguém olha para você, será que ele está falando a verdade daquilo que ele sente da sua pessoa? Ou você, quando olha para si mesmo? Aí eu me lembro do apóstolo Paulo. Eu não posso dizer que ele estava diante do espelho, mas era como que diante do espelho. Quando ele chega para ele mesmo e diz: miserável homem que é você, camarada. Quem é que vai te livrar do corpo dessa morte? Quem é que vai te livrar desse castigo? Quem é que vai te livrar desse problema? Enquanto você está se achando o superior, o super-homem, o bam. E ele dizia para si mesmo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele trazia consigo o peso do pecado, ele trazia consigo o peso da perdição, ele trazia consigo o peso do velho homem, o peso de um homem que traiu a confiança de Deus e que por vezes caiu na prática do pecado. Mas agora ele, como apóstolo, servo do Senhor, reconhecido como um dos maiores apóstolos deste mundo, olhava para dentro dele e via aquele homem do passado. Miserável homem que sou. Quando nós estamos vivendo, queridos, sem buscarmos uma direção, a orientação de Deus, ou sem compreendermos realmente o que é que nós estamos vivendo, de que maneira nós estamos praticando, qual é o evangelho que eu estou carregando nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu relacionamento social, diante da sociedade, quem sou eu? Às vezes é muito fácil vestir aqui um terno, uma gravata, se apresentar diante da igreja, pregar, ministrar a palavra, parece muito fácil. Mas se nós não estivermos vivendo esta palavra, não adianta falar. Eu me lembro que há uns anos atrás eu ouvi uma pregação em que um homem estava em uma praça pública ministrando a palavra e tinham megawatts de som para transmitir a sua palavra a longínquas distâncias. Um pouco retirado daquele local, alguém cochichou com o seu colega e disse: olha, por mais alto que esse homem fale, as suas palavras nunca vão entrar no meu coração, porque o seu testemunho negativo é muito mais alto do que essas palavras. Então, queridos, a responsabilidade que nós temos diante do espelho é muito grande, porque nós temos que ver no espelho como é que as pessoas estão nos vendo. Como é que eles estão enxergando as nossas atitudes? Como é que eles estão vendo as nossas ações? Como é que nós estamos transmitindo aquilo que nós falamos? Porque palavras ecoam e ficam vagando pelo tempo. Mas as suas atitudes, as minhas atitudes, são elas que vão refletir se você vive aquilo que você define como certo, ou se você fala o certo e faz o errado.
Eu tenho visto muitas pessoas que às vezes chega, por exemplo, para uma plateia e diz assim: olha, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não olhe para mim. Mas é interessante nós observarmos que quando o homem está com Deus na sua vida, quando ele tem certeza daquilo que ele está vivendo, que aquilo que ele está falando é o que ele crê, que aquilo que ele está falando é o que ele pratica, ele faz como Pedro e João, quando chegou diante do paralítico e disse: moço, olha para nós. E quando aquele homem fita os olhos em Pedro e João, eles disseram: olha, moço, nós não temos dinheiro, não temos prata, não temos ouro, mas uma coisa nós temos. Em nome de Jesus, levanta e anda. É preciso ter muita coragem, muita disposição para falar isso, mas acima de tudo, é preciso estar vivendo aquilo que você está ministrando. É preciso viver aquilo que você fala e falar somente aquilo que você pratica. Não adianta nada. O mundo hoje está passando por grandes aflições, por grandes problemas. E nós estamos podendo ver muitos sepulcros caiados. Quando a Bíblia fala de sepulcros caiados, é porque geralmente quando você vai ao cemitério e vê a sepultura da sua família está lá bonita, pintada, adornada. Há algum tempo atrás eu estive no cemitério para visitar o nosso jazigo familiar e observei que a pedra estava quebrada. Quando passei pelo túmulo de um tio meu que faleceu em 1982, a pedra estava quebrada, um pedaço de mais ou menos uns 30, 40 centímetros. Mas geralmente quando você chega está bonito, pintado, adornado. E quando eu liguei para a família, eles imediatamente foram lá, substituíram a pedra, pintaram, e se você chegar lá agora está tudo bonitinho. O da nossa família estava com pedra simples de concreto. Aí meus irmãos juntaram lá e colocaram lá uma ardósia bonita, pintadinha. Está bonito por dentro, mas se você abrir lá dentro só tem ossos. Só cadáveres. Muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma. Bonito, bem trajado, bem vestido. Mas e por dentro, como é que nós estamos? O nosso coração, a nossa mente, a nossa história de vida, o legado que nós estamos apresentando, como é que vai ficar? O que é que nós estamos representando? Eu sou chamado cristão, o que é que eu estou fazendo com esse título? Queridos, nós temos que parar e pensar. Até que ponto eu estou semeando apenas aquilo que eu acho útil para a minha vida ou aquilo que eu gostaria de comer? Precisamos pensar. Até que ponto eu estou enxergando a minha imagem? Não com positivismo, mas com um desejo de que tudo dentro da minha alma esteja positivo. Ainda que nós venhamos a definir como os filósofos, uma imagem que expressa de dentro para fora ou de fora para dentro. Como é que a minha alma está diante de Deus? Se eu fui comprado por um alto e sublime preço, se houve um grande sacrifício para resgatar a minha vida, e se a minha Bíblia diz que quando eu volto ao pecado, eu levanto Cristo ao vitupério, eu o levo de volta ao cativeiro, eu o levo de volta à cruz. Como é que eu estou vivendo esta palavra? Colocando novamente aquele peso nos ombros do nosso Senhor, fazendo-o sentir novamente o cravejar em suas mãos e seus pés, a coroa sendo apertada em sua cabeça, quando eu não estou praticando aquilo que eu estou falando. Por isso que Tiago disse que bem-aventurado é o homem que pratica esta palavra. Por isso é que o salmista também diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita nessa palavra de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrito.
Essa é a nossa regra de fé e prática. Esse é o nosso manual de concertos, é o nosso manual de instruções. Onde eu estou andando, como eu estou fazendo. Certa vez, um dos grandes pregadores, responsável pela reforma da igreja, ele chegou diante da multidão com a Bíblia na mão e disse: ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Os dois não conseguem andar juntos. Eu não posso viver uma vida de fantasia. Eu não posso viver dentro da mitologia. Eu não posso viver uma vida de falsidade. O meu espelho tem que necessariamente refletir exatamente o caráter que eu estou demonstrando ou falando que faço. Isso é viver o cristianismo. Isso é valorizar a palavra de Deus e o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando Tiago fala sobre o uso do espelho como figura da palavra de Deus, ele fala um sentido figurado. Quando ele insistiu com as pessoas para que eles se tornassem não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E o apóstolo Paulo então mostrou a todos os cristãos, em 2 Coríntios capítulo 3, 18, dizendo que refletem como espelhos a glória de Jeová em seu ministério. Ele podia dizer que ele estava refletindo a imagem de Jesus Cristo, transparecendo para os outros a imagem do Cristo que ele servia, porque ele tinha plena convicção de que a sua vida estava inteiramente dedicada ao Senhor e a cumprir a sua vontade e a sua palavra. As nossas atitudes revelam muito mais de nós do que as nossas palavras. A atitude, então, de um homem que tenta passar uma palavra positiva e do outro lado ele pratica todas as coisas o contrário daquilo que ele anda falando, daquilo que ele anda pregando. Ele estaria então, como que nós poderíamos dizer, despregando tudo aquilo que ele andou pregando. Há alguns anos atrás, eu estava observando uma reportagem em que um jovem pobre havia achado um dinheiro muito grande dentro do banheiro de um aeroporto. Me parece que eram $10.000 que alguém transportava. E ele pegou aquele dinheiro e levou e entregou na delegacia do aeroporto. E a televisão foi lá e fez uma reportagem bonita e colocou para todo mundo para poder ver aquilo. Algo que teria que ser muito comum, natural, de alguém olhar para ele e dizer assim: você fez a coisa correta, parabéns. Mas ele não estava fazendo aquilo para receber parabéns. Ele estava fazendo aquilo porque estava implantado no seu caráter, que o que é dele, o que não é dele tem dono. E às vezes a nossa reflexão tem sido essa, quando nós achamos que as coisas incomuns deveriam ser comuns, e as coisas comuns nós fazemos como incomunal, como se fosse extraordinário. Só ele fez isso. E se fosse eu, será que eu faria? Qual seria a minha atitude? Muitas vezes, queridos, nós temos que passar a olhar para dentro de nós mesmos e quem sabe ficarmos diante de um espelho e perguntando: como é que você está, Eduardo? Como é que você está fazendo no seu trabalho? Como é que você está fazendo com os seus clientes, com os seus amigos? Hoje, eu estava pensando sobre a rede social. E eu falei isso essa semana com um jovem. É tão fácil viver uma vida de rede social? Porque quando você está com raiva, você xinga. Quando você está feliz, você faz um elogio.
Está longe mesmo. Você pode afrontar, você pode confrontar, você pode desafiar. O camarada está lá em São Paulo e vai fazer o que com você? Só vai te dar uma resposta de WhatsApp. É muito fácil. Às vezes a nossa vida também está dessa forma. Nós estamos vivendo como se fosse uma rede passageira. Como se aquilo que você faz não tivesse nenhum reflexo posteriormente. Mas eu quero te sugerir nesta noite que esse espelho que transforma a sua imagem, ele possa trazer para dentro de você uma palavra de retorno. Como é que você está? Como é que você está vivendo? Como é que você está fazendo? As suas atitudes condizem com a sua palavra? Ou será que você está só pincelando uma aparência ou retocando uma imagem? Com filtros, né? Hoje, quase todo aplicativo de rede social tem filtros. Se não tiver, a pessoa não quer nem usar. Ah, não tem filtro? Não, vou não. Vai aparecer esse narigão meu aqui? Se tiver filtro para eu fazer o nariz afiladinho, eu vou querer. Teve um dia que eu estava vendo uma pessoa tirar uma foto, pegou o celular, pastor, e olhou assim, tá legal não. Aí ficou de banda, aí tirou a foto assim, e foi lá e ainda fez uma filtragem, tá aí, falou, aqui ó, tá vendo isso aqui? Não mostra que eu estou gorda, estou fininha. É um aplicativo lá que faz a pessoa ficar magrinha. Adiantou o quê? Quando ela chegar em casa e entrar no quarto e não tem celular, ela vai ver o quê? Então, queridos, muitas vezes nós estamos querendo que a imagem que nós estamos produzindo seja aquela que nós passemos para os outros. Quando, na verdade, nós não estamos passando essa imagem. Quando a pessoa vai pesar, ela tira carteira, celular, óculos, sapato, tira tudo. Não, eu quero ver quantos quilos que eu tenho. Aí vai lá e sobe. Nossa, 79 quilos 990. Eu não tenho nem 80 quilos. Ela se felicitou por causa de 10 gramas. Nós estamos vivendo uma vida de vaidade. Nós estamos vivendo uma vida do agora. Parece que nós não estamos preocupados com a eternidade. O que acontece agora está ótimo. O que eu puder fazer agora, beleza, opa, maravilha. Mas o que é que eu estou passando para o meu próximo? Muitas vezes eu já ouvi até na igreja a pessoa falar, olha para o irmão que está do seu lado e fala, lindo, maravilhoso. Aí a pessoa olha e fala, você é lindo, e trava os dentes, né? Lindo coisa nenhuma, rapaz. Eu te amo, e o dente está até trincando, se eu pudesse te pegar. Às vezes nós estamos vivendo assim, irmãos, de aparência. Camarada, que satisfação te ver. Outro dia eu vi e achei interessante. 3 mulheres se encontraram, uma bem rechuchuda, bem gordinha, e chegou perto das outras 2, de um corpo mais fino um pouquinho, e as 2 chegaram, nossa amiga, que maravilha que você está, perdeu muito peso, nossa que linda, você está maravilhosa. Aí ela, muito obrigada, e abraçou, beijou e tal, e seguiu o caminho. Daí a pouco as 2, mas como ela engordou, hein? Deus me livre. Mas a gente tinha que falar, porque vai falar para ela que ela está engordando? Não pode, né? Aí encontraram 2 homens, eu e Tião. Ei, Tião, careca, hein, Tião? Caiu o cabelo todo, hein, barrigudo. E ele, você está pançudo, hein, camarada? O homem fala a verdade para o outro. Não, essa barba sua está ridícula, Eduardo, raspa esse trem. Esses cavanhaques preto e branco aí, ó. Nem atleticano você não é, e está com cavanhaque preto e branco, tira esse negócio da cara. Com um monte de espinhos, trepando. Sinceridade. É isso, queridos, que nós temos que aprender a vivenciar. E eu quero dar para você nesta noite 5 conselhos que eu achei muito importantes. Eu anotei aqui, porque se não anotar, o 57 já faz a gente esquecer um bocado. Afinal de contas, já são 40 anos pregando a palavra, né?
Aí tem hora que a gente esquece até onde ficou o livro de Salmos. Aí você tem que folhear a Bíblia toda de novo. Não é à toa que a cabeça branqueou, não. Graças a Deus eu comecei a pastorear com 23 anos, né? 57, então tem que escrever mesmo. Se não escrever, não vai para frente, não. 5 tipos de pessoas que você precisa conhecer. O primeiro tipo de pessoa que precisa conhecer é aquele que fala com você a verdade na cara, face a face. Ele vai te falar a verdade, ele vai confrontar com você. Se você estiver errado, ele vai chegar, conserta a sua vida, camarada. Porque do jeito que você está, Jesus não está agradando. O segundo tipo de pessoa que você precisa conhecer é aquele que se preocupa com você. Como é que você está? Precisa de ajuda? Posso te ajudar? O que é que está acontecendo com a sua família, com a sua casa? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Outro tipo de pessoa, terceiro tipo de pessoa que você precisa conhecer, são aqueles que te corrigem quando te vê fazendo algo errado. Não adianta nada passar a mão sobre a sua cabeça. Outro tipo de pessoa que você precisa conhecer, são aqueles que vão estar contigo, tanto nos momentos bons, quanto na hora da dificuldade. Não é aquele que te liga só para pegar emprestado, mas aquele que te liga também para dizer, está precisando de alguma coisa, alguma ajuda. Posso te ajudar? E que você também haja com reciprocidade. E o quinto tipo de pessoas que eu aconselho você passar a conhecer são pessoas que querem o seu bem. Tem um ditado popular que diz aí, alguns até falam que está na Bíblia, mas não está. Quem mistura com porco, come farelo. Já ouviram falar que está na Bíblia? Indiretamente está, né? Porque quando o filho pródigo foi lá viver com os porcos, ele comia do que os porcos comiam, né? Aí de lá eles tiraram esse ditado, quem mistura com porco, come farelo. Olha com quem é que você está andando. Como que estão sendo as atitudes desse seu companheiro? Qual o caminho que ele está traçando? Que tipo de imagem ele vai levar você a refletir? Porque, infelizmente, poucas pessoas dão credibilidade ao que a Bíblia diz. As más conversações corrompem os bons costumes. E um ditado popular também que diz, diga-me com quem andas. E eu direi quem você é. Precisamos compreender, queridos, que há um jeito de reparar o espelho. Mas como reparar o espelho? Vidro não se cola. Eu ainda não vi ninguém tentando recolar o espelho para utilizá-lo novamente. Não tente consertar o seu espelho, pensando que ele está fazendo a sua imagem ficar desfocada. Só Jesus pode dar a você uma nova vida, um novo espelho com mudança de vida. A partir do momento que você mudar as suas atitudes, procurando ver o próximo como alguém que Deus tem um carinho especial, independente se ele gosta de você ou não, suportando as falhas, reconhecendo os seus erros e defeitos, aí sim o seu espelho será trocado, uma nova vida oferecida a você e um novo reflexo no espelho, não mais a aparência de um todo. Só Deus pode restaurar o espelho quebrado. Os nossos erros, eles sempre ficam ocultos no espelho. Mas os erros dos outros estão sempre patentes aos nossos olhos. Conseguimos enxergar, como diz a Bíblia, um mosquito na corcova de um camelo. Porque nos outros é muito fácil encontrarmos os defeitos. Agora a alegria se foi, porque eu tive um confronto comigo mesmo. Miserável homem que sou, pecador, falso, enganador, mentiroso, birrento, briguento, encrenqueiro.
Você olha para você e começa a dizer para você as características negativas que você conhece de você. Olha para o seu espelho. Diga para ele quem é que você sabe que você é. Como é que você tem agido diante da sociedade. Os problemas sem solução continuarão sem solução, trazendo uma dor que não passa, porque o espelho quebrou. A injustiça triunfou, porque o espelho está quebrado. A doença tomou conta da mente e do corpo e impede que os estilhaços do espelho sejam vistos. Os companheiros de jornada seguiram por outros caminhos, cansados das pontas quebradas do espelho que a sua imagem refletia. E assim nos sentimos muitas vezes, talvez como agora, talvez como Davi, quando ele dizia: eu sou um homem pecador, um homem gerado no pecado, nascido no pecado e que vivenciou o pecado. Mas esse mesmo salmista diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a imagem que eu estou refletindo aos demais. Como nós vimos hoje aqui na escola dominical, o pastor falando sobre a fuga de Davi para a terra de Gate. Ele se encontra com o rei Aquis. Mas para ele chegar diante do rei, ele teve que se fingir de doido, riscando pela parede e espumando pela boca. E o rei então olha e o povo lá embaixo reconhecendo: esse não é o rei Davi? Esse não é o rei Davi? Aquele que venceu Golias? Não é aquele guerreiro forte que venceu muitas batalhas pela vida? Quem é esse homem? Está parecendo Davi. E o rei então disse assim: não tem já muitos loucos no meu reino, para que vocês tragam mais um para que eu tome conta? Tirem logo esse louco daqui. Mesmo fingindo ser o que ele não era, ele foi reconhecido. E mesmo que você tente se esconder da verdade, você não vai esconder, nunca. Em 2004 eu estava lá no centro de Lisboa, Avenida Rio de Janeiro, atravessando a praça, e de repente alguém chegou: ô Eduardo, você aqui? Eu falei: gente do céu, que distância que eu vim parar, e o camarada não me vê há mais de 15 anos e sabe que eu sou eu. Agora imagina se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Ué, você não é aquele pastor lá de Coronel Fabriciano, fazendo isso? Me lembro que em 1990 eu estava pastoreando Dores de Goiães, e um garoto me procurou, foi lá em casa e falou: pastor, minha televisão estragou, eu só tenho ela para assistir, tem jeito de só olhar para mim? Eu não estava mexendo com televisão, porque eu estava pastoreando uma igreja num lugar muito difícil. Eu tinha que evangelizar a 9 quilômetros numa distância, a 6 quilômetros da outra, e era muito cansativo, e eu parei de mexer, mas eu falei: eu vou lá e vou olhar para você. Fui lá, olhei a televisão dele, resolvi o problema, e não cobrei, voltei para casa tranquilo. Passados uns dias, fomos eu e o filho do pastor da Assembleia de Deus buscar um cavalo em Cuba. E eu achando que era fácil andar a cavalo. Ele tinha que buscar um e eu tive que ir com ele para trazer o outro. E andando pelos morros lá de Sete Cachoeira, passando em São José de Cubas, que o pessoal chama lá de São José das Abóboras, ele falou: pastor, agora escureceu, nós vamos ter que dar um jeito de dormir por aqui. Falei: aonde? No meio do mato? Não, ali na frente tem um moço que dá pousada, vamos lá. E nós chegamos, quando a gente estava à distância daqui, lá na porta da igreja, o homem deu um grito: epa, para aí,
Pode voltar todos os dois. Moço, nós estamos precisando de uma pousada, um lugar para dormir, nós somos de... Não quero saber de onde vocês são, aqui não funciona mais pousada, não, pode ir embora. Vai embora. E aí, de repente, chega um menino na varanda, na hora que a gente já estava virando o cavalo, nós estamos lascados, nós vamos dormir no lombo do cavalo, no meio do mato, no relento. Aí o menino chegou, vô, aquele moço lá é o pastor da igreja batista, ele consertou minha televisão semana passada. Aí o moço fala, pia aí vocês dois. Eu não sabia se era para piar ou se era para descer, né? Descemos, eu lá, não tem muito conforto aqui e tal, mas vamos deixar vocês dormirem aqui, a gente não está oferecendo pousada mais não. Quase todo mundo que vem aqui, vem para matar os outros, vem para tomar a terra dos outros aqui. Então nós estamos com medo, a gente não sabe quem que é bom, quem que é ruim. Mas o meu filho falou que o senhor é pastor, que o outro é filho do pastor, então seja bem-vindo à nossa casa. Não tem muita coisa para oferecer não, mas pode ficar à vontade. Aí mandou entrar para o quarto lá, quando eu chego no quarto, eu falei, Jesus, deve ser um colchão de palha, né, aquelas palhas de milho, porque na roça, lá no meio do mato, longe de tudo, chego lá um colchão de espuma ortopédica, igual o da minha cama. Falei, Jesus, agora eu já até durmo, não precisava nem tomar banho. Mas não tem jeito. Aí fui lá tomar banho, que chuveiro gostoso, um canudo de água de 100 milímetros, natural, saindo da bica, um balde lá de 250 mililitros de água, quente, para pegar uma, misturar no outro e tomar banho quente se quisesse. Quando sai do banheiro, uma mesa, uma panela de carne que parecia que tinha 30 pessoas ali para comer. Lombo de porco tirado da gordura, esquentado ali para nós na hora. Eu falei, Jesus, eu estou no céu. E esse homem acha que ele não tem conforto para oferecer para nós. Deus providenciou para nós o descanso. Porque senão eu não chegava inteiro. Faltava ainda pelo menos uns 4 quilômetros para chegar. E eu sei que a gente não ia chegar inteiro, não. Demorei uns 4 a 5 dias para conseguir sentar numa cadeira de novo. Imagina se tivesse continuado a viagem. Mas ali a imagem prevaleceu. A imagem daquilo que foi praticado. Foi o reflexo que eu passei para aquela criança. Serviu para que pudesse levar o avô dele a acreditar na pessoa. Mas se fosse um mau caráter, se fosse alguém que tivesse uma imagem refletida negativamente, ou que tivesse menosprezado o outro como se ele fosse inferior a si. Quantas vezes, amados, nós vimos pessoas que humilham umas às outras, que destroem as pessoas com palavras. Qual é a imagem que você tem refletido? Vamos ficar de pé? Preste atenção nas placas de aviso que eles põem nas rodovias. Elas são para você. Elas podem vir na forma de um abraço, com o qual você recebe um pouco de calor. Elas podem vir sob forma de recados que lhe chegam. Talvez não fossem destinados primariamente a você. Mas como se aplicam ao seu caso, receba-os como se fossem para você. Mesmo que o seu espelho esteja quebrado, há quem possa restaurá-lo caco a caco e colocá-lo na posição onde estava, com a mesma beleza de antes. Deus pode restaurar o seu espelho quebrado. Olhe para ele e você verá como realmente você é. Como foi feito e como você é amado. Você foi feito por Deus. Você é amado por Deus. Você pode ser refeito por Deus. E você pode sentir-se novamente amado por Deus. Procure a companhia de pessoas que podem lhe trazer esperança. Não busque iguais. É hora de buscar os diferentes de você. De buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão contaminados pelo pecado, dominados pelo vício. Aproxime-se e faça a sua parte como cristão. Para encerrar, eu gostaria de lembrar um fato que
marcou muito e confesso que eu chorei. Não como Davi, como ele expressa lá no Salmo 56, que ele fala que as suas lágrimas Deus estava colhendo num odre, porque ele chorava amargamente e não saía lágrimas, choro seco. Mas eu chorei quando eu vi um pastor chegando e abraçando um mendigo, todo fedorento, todo maltrapilho, piolhos, você enxergava daqui onde o Pedrão está. Até com problema de miopia, você conseguia enxergar um piolho na cabeça dele, tanto piolho que tinha. Pés queimados, fedorento. E terminamos de ministrar na igreja e ele chegou à frente para receber oração. O pastor foi lá com o terno limpinho, abraçou ele, orou com ele, abençoou ele, expulsou uma legião de demônio que estava sobre a vida dele. E hoje ele é um dos grandes pastores da nossa região, porque ele se sentiu amado. Ele foi tido como igual quando ele era diferente. Aí hoje, quando eu vejo pelas redes sociais ele saindo, indo lá para os rincões da Bahia, do Ceará, rodando o Nordeste aí com o seu carro, por conta própria, levando alimento, levando brinquedos, levando roupas para pessoas necessitadas. Aí ele sempre fala assim, isso não é nada diante daquilo que Deus fez pela minha vida. Quando nós passamos com ele debaixo do viaduto, lá em Patinga, no Veneza, que ele falou assim, aqui era meu apartamento. Aí hoje ele tem um CRV, ele tem mais 2 carros em casa, tem um terreninho na roça, tem uma casa para ele, outra para a filha, outra para outra filha. Aí ele fala assim, Deus é Deus. Sempre que ele vai falar uma mensagem, ele usa sempre esse termo, Deus é fiel. Deus é fiel. Querido, não olhe para o espelho como querendo ser aquilo que você não é. Mas olhe para o espelho enxergando ali alguém que é totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Eu não quero dizer isso literalmente, quebrar o seu espelho, mas quebre aquele espelho da injustiça, aquele espelho da falsidade que nós carregamos conosco, não é? Aquele espelho dos filtros de rede social, que você olha como eu estou bonito, como eu estou magro, meu cabelo pretinho, olha, está até brilhando de branco. Eu vou lá e entro na rede social e faço ele ficar pretinho de novo. Outro dia a menina fez um vídeo lá e colocou em mim o bigode do Edilson. Mandei para ele o vídeo, falei, Edilson, eu ganhei um bigode pretinho igual o seu. É muito fácil você mudar a sua aparência. Através de um aplicativo. Mas mude fisicamente, espiritualmente, servindo ao único Deus que pode restaurar o espelho que outrora foi quebrado. Faça como Paulo, miserável homem que sou. E por fim ele diz aquilo que o pastor sempre fala, né, pastor? Graças a Deus que me dá a vitória por Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Gostaria que você refletisse nesta noite, se você está distanciado do caminho do Senhor, ou se você está vivendo uma vida de aparência com você mesmo, é você que sabe. Se você quer nesta noite fazer um concerto com o Senhor, o momento é agora. O momento é hoje. É o tempo de Deus para a sua vida. Então, fale com Deus, no seu interior, no seu coração. E depois do culto, se você quiser, procure o pastor Pedro, certamente terá uma palavra para abençoar também mais ainda a sua vida. Pai querido, nós te louvamos nesta noite e nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas como a verdadeira imagem que reflete o nosso espelho. Apresentamos diante do Senhor as nossas vidas com aquilo que nós realmente fazemos, porque a Bíblia diz que ainda que eu fosse às profundezas das águas, ou a parte mais oculta da terra, o Senhor estaria ali. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está atento a todas as nossas ações, todas as nossas palavras, a todo o nosso caminho, e nada pode ser oculto aos seus olhos. Por isso, Deus, nós apresentamos diante do Senhor
como necessitados que somos do Senhor, miseráveis pecadores, pedindo como o salmista Davi: Senhor, tem misericórdia de nós. Pedindo como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Estenda, Senhor, as tuas mãos sobre as nossas vidas e dirija-nos a um caminho reto, perfeito, de palavras e de ações, que nós possamos refletir na nossa vida a verdade da tua palavra, daquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cobre as nossas vidas com o teu sangue. Purifica-nos de todo o mal, de todo o pecado. Limpa-nos, como disse o salmista, passa sobre nossas vidas o hisopo da purificação, tirando todo o problema, todo o pecado, todo o vírus e bactéria do pecado, para que nós estejamos achados limpos, não diante da sociedade apenas, mas principalmente diante do Senhor, que tudo vê e que tudo sabe. Guarda-nos, ó Deus querido, debaixo das tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, para que o reflexo da nossa imagem possa produzir frutos de arrependimento, de salvação e de remissão de pecados, para que todos possam ver em nossa vida a ação da graça salvadora de Jesus Cristo. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor é quem perdoa todas as iniquidades, todos os pecados. Por isso te pedimos, Deus, abençoe-nos nesta noite e confirme sobre nós a tua palavra, para que nós tenhamos sempre direção e orientação do Senhor para tudo quanto temos a fazer. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor Pedro, obrigado pela oportunidade. Da história do cavalo, eu lembrei só da panela de carne, né? Depois você me conta a história final aí. A paz do Senhor, irmãos, amém? Hoje nós estamos recebendo a visita aqui da Fátima. Cadê a Fátima? Está ali atrás, né? Fátima foi amiga nossa de infância. Lembro quando eu tinha 10 anos de idade, nós fomos lá para a Praia da Costa, não é isso, Fátima? O tempo passou e nós estamos aí nos encontrando de novo, né? Também estou vendo a Cleonice ali.